Sabará é uma cidade colonial. O que significa isso? Ela foi fundada num período da história do Brasil em que nós éramos colônia de Portugal. Isso aconteceu de 1500 a 1822. E por que surgiu essa cidade? Porque na região onde ela está tem um rio. E nesse rio tinha ouro. E foi esse ouro que os bandeirantes vieram buscar. Então é uma cidade do ciclo do ouro. 1698 os bandeirantes chegam, encontram o ouro e vão fundar não uma cidade, nem uma vila, mas um arraial. Arraial é terra de ninguém. Quem pode, manda mais. Então, quando os bandeirantes chegam e fundam um arraial, aí começa a ter conflitos, brigas, porque não tinha norma de convívio, não tinha lei. O que eles vão fazer? Construir um espaço chamado Casa de Câmara, para que os ditos homens bons se reunissem para propor essas normas de convívio, as leis. Eles vão colocar junto a essa casa de câmara um padrão de pedra com uma esfera armilar em cima, que a gente chama de pelourinho, para dar validade às leis. O que dava validade a uma lei? A leitura dela em praça pública junto ao pelourinho. Essa rua que nós estamos, né, ali que a gente vai ter a oportunidade de passar, chama-se Rua Dom Pedro II. Mas no período colonial chamava-se Rua Direita. Rua Direita é onde moravam os ditos homens bons, ou seja, aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo maior e que faziam as normas de convívio. E esse conjunto de casas dá-se o nome de casario. Esse casario é do estilo colonial português. Então os portugueses chegam e fazem essas casas, que têm as seguintes características: casas gêmeas, coladas umas nas outras. Tá? Elas são alinhadas com a rua. A grande maioria delas são casas térreas. Mas existem algumas de 2 pavimentos, que são chamados de sobrados ou solares. Então, a esse conjunto aqui, né, a gente dá o nome de casario colonial português. A gente vai ter a oportunidade de andar pela rua e começar, então, a perceber algumas coisas que são bem características dessas construções. Por exemplo, o acabamento entre a parede e o telhado. Se vocês olharem, ó, esse beiral aqui, ó, é de um jeito. Esse beiral ali, ó, é de outro. Então, esse acabamento vai definir aquelas famílias que têm maior ou menor poder aquisitivo. Muitas dessas casas têm pátios. Eu não sei se vocês sabem, se já estudaram isso, mas os árabes ocuparam a Península Ibérica, Portugal e Espanha por mais de 700 anos. E eles influenciaram no jeito do português construir casa. Então, muito da arquitetura colonial portuguesa é influência árabe. E os pátios internos, sim. E a esse pátio dá-se o nome de eira. Casa com eira é casa com pátio, né? Esse acabamento chama-se beira ou beiral. As pessoas ricas tinham casas com eira e com beira. Os pobres não tinham eira nem beira. Já ouviram essa expressão? Fulano de tal não tem eira nem beira, porque ele era pobre. As casas deles não tinham pátio, nem tinham um bom acabamento de beiral. Um lugar para deixar de ser arraial e passar a ser vila tinha que ter casa de câmara e cadeia. Lembra dessa informação? Aquela construção grande lá, ó, branca, cheio de janelas. Em cima era a câmara, embaixo era a cadeia. Atualmente é uma biblioteca. Então perdeu a função de câmara e cadeia e é uma biblioteca. Mas ali é que era câmara e cadeia de Sabará. Foi com a construção daquilo ali, ó, que esse lugar deixou de ser arraial para ser vila, ok? Essa construção que a gente tem aqui, ó, sendo restaurada, é um solar, chama-se Solar Jacinto Dias. Já foi a residência de um padre, então aqui já foi residência. E abriga a prefeitura municipal. Só que atualmente o prédio está em restauro. Quando terminar o restauro, a prefeitura vai ser trazida para cá novamente. Por dentro é um prédio belíssimo, inclusive é uma casa, é uma construção que tem eira, ou seja, tem pátio e tem beira. Tá? Então uma casa com eira e beira. Então aqui era a sede da prefeitura de Sabará.
Então essa praça que nós estamos vendo chama-se Praça Santa Rita. Onde tem o coreto, tinha uma igreja que foi demolida para que o coreto fosse colocado. Destruíram antes de existirem as leis que protegiam o patrimônio. Quando é que o IPHAM foi criado? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico? 1937. Antes disso, muita coisa foi demolida. A ideia era de destruir o velho para colocar no lugar o novo. Outro monumento que merece destaque aqui na rua Dom Pedro II também está em processo de restauro. Vocês estão vendo esses tapumes aqui, ó? Estão protegendo essa construção que abriga o Teatro Municipal de Sabará. Esse teatro é um dos teatros mais antigos ainda em funcionamento. Ele é de 1770 e ele recebeu duas visitas importantíssimas. Então, 1831, Dom Pedro I esteve em visita a Sabará e veio a esse teatro. 50 anos depois, o filho dele, Dom Pedro II. Então está sendo restaurado. Casa da Ópera ou Teatro Municipal de Sabará. E que funciona até hoje. É um espaço cultural que pulsa na cidade. Essa praça chama-se Praça Melo Viana. E na Praça Melo Viana nós temos ali, ó, a igreja inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Então, quando nós chegarmos lá no adro, eu vou mostrar a capela primitiva e essa construção que estava sendo feita e que ficou inacabada. A gente não pode chamar essa igreja de ruína. Ruína é alguma coisa que estava pronto e que arruinou. Ali não, é uma igreja que não ficou pronta, mas a gente vai ver a capela primitiva e vai ver a construção maior. Nós temos aqui, ó, desse lado da praça, à direita, o fórum da cidade. Temos do lado ali uma escola em funcionamento e do outro lado uma escola que está sendo restaurada. E junto da escola que está sendo restaurada nós temos um chafariz. Vamos lembrar que chafariz é mobiliário urbano das vilas. Quando deixava de ser arraial e passava a ser vila, ganhava essa infraestrutura. Eles construíam pontes, construíam chafariz. Vocês sabiam, né, que naquela época não tinha água encanada. Então as pessoas tinham que vir buscar água no chafariz para abastecer os reservatórios das casas. E quem fazia esse trabalho? Os escravos. Então o escravo que se debilitava para mineração, que é um trabalho muito pesado, muito árduo, podia ser alugado para carregar água do chafariz para as residências. Alguma dúvida? Esse espaço que nós estamos chama-se adro ou átrio. Então nós estamos no adro da igreja inacabada de Nossa Senhora do Rosário. Como eu comentei para vocês, essa igreja estava sendo construída pelos negros para que eles pudessem frequentar. Só que antes, em 1713, ao ganhar esse terreno, eles construíram essa capela. Então essa capela é anterior a essa igreja maior. Quando eles perceberam que essa capela estava pequena para eles, eles pensaram em construir uma igreja maior. Só que se eles fizessem a demolição da capela para construir essa igreja, enquanto a igreja estava construída, onde é que eles iam celebrar? Não teriam lugar. Então eles mantêm a capela primitiva e vão no entorno dela construindo essa igreja maior. O que aconteceu? Em 1888, a princesa Isabel não assinou a Lei Áurea. A igreja não estava ainda em construção. Com a liberdade, o que eles fizeram? Foram embora e deixaram a igreja inacabada. Então a gente tem a capela primitiva pronta e essa igreja maior inacabada, sem o telhado, sem o acabamento. Sim, e é interessante a gente pensar o seguinte: se eles estavam construindo, os negros, sozinhos, se eles estavam construindo essa igreja para eles, eles não eram escravos? Que hora que eles trabalhavam para eles? No horário de folga. Enquanto descansa, carrega a pedra. Não tem esse ditado? Olha a grossura das paredes, olha o tanto que essa igreja ia ser monumental.
Exatamente isso. Quando a igreja estivesse já com o telhado, só na fase de acabamento, eles fariam a demolição da capela. Perfeito. Bom, essa construção que a gente está em frente a ela, a função dela não era ser museu, era ser uma residência onde morava o intendente na parte de cima e a parte de baixo ele usava para fazer a fundição do ouro. Para entender isso, quando os bandeirantes chegaram aqui, 20% desse ouro tinha que ser mandado para a coroa portuguesa. 20% equivale a 1/5. Então, eu, minerador, tinha que trazer o ouro para cá, esse ouro ia ser pesado, 20% ia ser separado para ser mandado para Portugal. E aqui é que acontecia a fundição do ouro. Então, esse ouro em pó, em pepitas, era colocado dentro de uma panela, que a gente chama de cadinho, era levado, então, ao forno, fundia, e quando aquilo estava no estado líquido, jogava aquilo numa forma. Esperava esfriar, formavam as barras. E essas barras recebiam a marca da coroa portuguesa. Então aqui funcionou como intendência e casa de fundição. Hoje a gente vai visitar como museu e tem um acervo de arte sacra, mobiliário, falando sobre técnicas de mineração. É isso que a gente vai ver. Combinado? Essa parte de cima era a residência do intendente. Era aquela pessoa responsável por cobrar o imposto. Claro, depois que foi desativado como casa de intendência e fundição, eles montaram... Essa primeira sala é uma sala chamada Sala dos 4 Continentes. Tem essas 4 pinturas aqui, ó. A Ásia, a Europa e a América. Ainda não tinha sido descoberta a Oceania, então são 5 continentes. Na quadra aqui a gente tem uma representação do Marquês de Pombal. Ele que cuidava dos interesses de Portugal nas várias colônias que Portugal tinha. Bacia e gomil de prata, isso aqui é de prata, para higiene pessoal. Essa imagem aqui é de Santana. Santana é a mãe de Nossa Senhora. Essa escultura é em madeira e ela está dourada assim porque aplicaram sobre ela lâminas de ouro. Ela não é de ouro maciço, ela é de madeira recoberta com lâmina de ouro. E quem fez essa imagem foi o Aleijadinho. Então isso aqui é a obra de Antônio Francisco Lisboa. E é o Ialdo. Purgatório é um lugar que nem é o céu, nem é o inferno. Por exemplo, uma pessoa que não é muito boa, nem é muito má, não tem o direito de ir para o céu, nem para o inferno, vai para o purgatório, para purgar os pecados. E isso é da religião católica. Lembra que eu falei de santos que trazem caveiras na mão? Aqui, ó. São Francisco de Assis. Normalmente ele é representado com a caveira na mão. Simboliza o quê? A morte. É a reflexão sobre a morte, exatamente. Existir ou não existir? Eis a questão. Isso aqui é um oratório, as pessoas se prostram diante dele, ou se posicionam diante dele para fazer suas orações. Isso aqui, ó, são relicários. O que é relicário? Um lugar onde se guarda relíquia. Eu tenho lá um pedaço do osso, ou do cabelo, ou da roupa de um santo, isso é uma relíquia, é colocado nos relicários. E as pessoas foram procurar o ouro aonde? Nos morros, né? Que é o lugar original que eu falei, não falei? Essa veia que eu falei pra vocês, esse veio, eles faziam esses cortes aqui, ó, tá vendo? Até eles encontrarem o veio. Isso é ouro? Isso daqui é chamado de ouro de touro, tá? É só uma representação. Então as pessoas demoravam muito tempo, os escravos demoravam muito tempo, era muito desgaste para eles triturarem aquilo num pilão até tudo virar pó e eles conseguirem separar o pó da pedra do pó do ouro. Aí lá, bem depois, eles construíram esse daqui que a gente chama de engenho mecânico, que foi o que vocês viram lá atrás, vocês não viram? Uma roda bem grande. Bom, quando a gente vai nesses museus que tratam de salas de jantar, normalmente a gente vê mesas muito grandes, estreitas e grandes. Por quê? As famílias eram numerosas, ter 10, 12, 14 filhos era comum. Então essa aqui é sala de jantar, sala de refeição. Quarto de casal. Se vocês observarem essa cama, tem aqui, ó, um dispositivo em cima para colocar a cortina, porque tinha muito inseto e a gente não tinha naquela época os repelentes que tem hoje. Aqui, ó, nós temos uma bacia que tem aqui, ó, essa curvatura. Por quê? Os homens de barba, para barbear, tinha que colocar a barba de molho.
para amolecer. Então isso aqui é para colocar a barba de molho. Um armário e um banco higiênico, tá vendo? Põe o pinico ali embaixo para fazer as necessidades. Lembrar que não se tinha banheiro em casa. Porque senão você era preso. Algumas pessoas eram presas, outras eram torturadas, algumas eram até mortas. Por quê? Porque era considerado um roubo contra o rei. Vocês lembram que eu falei que essa casa ela tem quantos anos? Quase 300 anos. Então por isso que o chão é desnivelado, a madeira tem um monte de buraco, ela é muito estranha, o teto ele é todo torto. Por isso, tá, gente? Essa pintura é de autor desconhecido e ela tem o nome de Os Quatro Continentes, tá? Ela serve para representar a questão da casa mesmo, tá? Das pessoas que moravam aqui na casa. O intendente, gente, ele tinha muito poder na cidade e ele era escolhido pelo rei de Portugal para poder vir para cá, tá? Porque a casa precisa representar quem construiu ela, né? Que foi Portugal. Todas essas peças de religião, elas falam de uma única religião, que é a religião católica. Porque naquela época, a religião católica ela tinha muito poder e muita riqueza. Então, ela era considerada a religião dos reis. E por causa disso, gente, por ser a religião dos reis, as pessoas que eram de Portugal, por exemplo, ou as pessoas que viviam aqui no Brasil, né, que era um país que pertencia a Portugal, as pessoas não tinham direito de escolher uma outra religião. Elas precisavam ser católicas, tá? Naquela época, várias pessoas foram perseguidas e até mortas, porque elas queriam ter uma outra religião e elas não tinham essa liberdade. Às vezes essa casa, ela passa a impressão de que todo mundo naquela época tinha condições de ter uma casa grande ou de ter móveis bonitos iguais a esses. Tanto nos filmes de época que a gente assiste, né, passam essa ilusão. Os filmes, as novelas, elas passam uma imagem de que todo mundo era rico. O que não é verdade, tá? Não só as pessoas que eram escravizadas, que eram extremamente pobres, né? As pessoas que eram livres e vinham aqui pro nosso país querendo ganhar dinheiro por causa do ouro, elas acabavam ficando muito decepcionadas, porque chegava aqui no Brasil, o ouro era muito difícil de ser encontrado. Então, espero que vocês tenham gostado da visita, que vocês visitem depois o museu, tá? Essa igreja que está aqui do nosso lado é a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. O que é curioso a gente perceber nessa igreja é que o cemitério não é nos fundos nem do lado, é na frente da igreja. E quando a gente passar para o outro lado, a gente vai ver que na fachada da igreja tem esculturas em pedra, feitas por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então, Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Fachada com obras do Aleijadinho e o cemitério na frente. Vamos lá para ver isso? Então esse cemitério ainda está em funcionamento. Olha lá, uma pessoa que foi enterrada em 2016, 2015. E daqui a gente tem uma visão da fachada da igreja. Em cima da porta, a portada é do Aleijadinho, foi ele que esculpiu. E entre as torres, o frontão, também em pedra, são esculturas dele. Então essa fachada tem obras do Aleijadinho. Pessoal, então nós estamos no interior da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Sabará, uma das mais belas igrejas de Minas Gerais. Ela é famosa porque ela tem obra de 2 artistas famosos, 3 na verdade. O Francisco Vieira Servas, que fez esses 3 altares. Nós temos também aqui obras do mestre Aleijadinho, né, o mais famoso escultor do Brasil, que fez aquela imagem de São Simão Stock, São João da Cruz, fez este púlpito, fez aquele púlpito, fez aqueles 2 homens chamados Atlantes, lá, segurando as colunas, né? E nós temos a pintura no teto de Joaquim Gonçalves da Rocha, que foi um artista que morava no Curral del Rei e pintava teto de igreja. Enquanto o mestre Ataíde pintava na região de Ouro Preto, o Joaquim Gonçalves da Rocha pintava aqui nessa igreja. Aleijadinho, né, gente? Nós sabemos, ele nasceu em Ouro Preto. Era filho de uma escrava com um arquiteto branco. Recebeu o nome de batismo de Antônio Francisco Lisboa. Trabalhou em toda Minas Gerais. Teve uma doença que mutilou ele, né?
que ele sofria muito com a doença, que impossibilitava ele de trabalhar, trabalhava com muita dificuldade, adquiriu essa doença com seus 38 anos de idade e morreu com 76 anos, em 1814, e está enterrado dentro da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto. Aleijadinho é considerado o mais famoso, o melhor escultor do Brasil, porque ele esculpia em madeira e pedra-sabão. E ele trabalhou em várias cidades, e ele, há pouco tempo, eles desenterraram os ossos dele, levaram para o UFMG para ver se descobrir qual doença que ele tinha, suspeitaram de algumas, mas não provaram outras. Fala que ele tinha uma doença chamada porfiria vampírica ou porfiria cutânea tardia, né, que é uma doença que mutila a pessoa. E ele foi considerado o Michelangelo do Brasil, porque Michelangelo fazia esculturas maravilhosas e na Europa, enquanto Aleijadinho fazia aqui, tá bom?